Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Opa, a maioria. Quem não estava, as demais estão aí. Amém, pastor Davi. Legal. Existe na Igreja Adventista da Promessa a Secretaria dos Empreendedores. Acredito que todos vocês sabem disso, né? E o empreendedor, que é um exemplo para mim, pastor José Carlos, empreendedor, esse é empreendedor na veia. Ele sempre teve o desejo, né, de trazer isso, né, que nós estamos vivendo para a igreja, né? E houve um tempo que a igreja estava mais fechada e hoje, graças a Deus, a mentalidade da igreja está mais aberta para falar, como nós falamos de manhã, sobre finanças, sobre dinheiro, e falar hoje sobre empreendedorismo, que são áreas importantes. Então, ele sempre teve esse desejo, e aí, com essa gestão dessa diretoria, veio a ideia de ter uma secretaria para cuidar dos empreendedores, né, para orientar, para promover trabalhos que venham trazer valor para a vida dos empreendedores. E o pastor José Carlos foi chamado para ser o nosso líder, começou ali com ele, hoje o líder é o Valdério, mas ele continua conosco e quando tem um evento ele está lá, né? Pastor, valeu, ele me chamou para isso e eu agradeço a Deus pela vida dele, e através disso muitas portas se abriram para mim, e através das nossas vidas, nós que trabalhamos na Secretaria dos Empreendedores, nós enxergamos que na igreja nós temos muitos empreendedores de sucesso, muitos empreendedores bons, muita gente de valor, que precisa ser cada dia mais motivada, que receba orientação e direção para que seus negócios cresçam cada vez mais. Então, ore pela Secretaria dos Empreendedores. Joazir depois fala mais sobre isso, sobre a secretaria, e nós estamos juntos nessa jornada. Eu quero saber aqui de vocês, quem é empreendedor, quem é autônomo. Vamos começar com autônomo. Quem é autônomo aqui? Aqui ó, temos 3 pessoas, 4, 5. Quem é microempreendedor individual? Tem um MEI, temos alguns. Quem já tem uma empresa, ME, EPP? Quem quer começar a empreender, ainda não empreende, quer começar? Ninguém quer começar, todo mundo já está, né? Então, quem já é empreendedor hoje? Levanta a mão. Tem um negócio. Tem alguns que ainda não decidiram se vão empreender, não vão. Estão aqui para descobrir, né? Descobrir como que é essa jornada. Então, nós vamos falar, antes deixa eu me apresentar, só assim, falando da minha jornada de empreendedor. Eu praticamente trabalhei registrado, de carteira registrada, há uns 3 anos apenas. E o restante da jornada foi empreendendo, mas empreendendo como todo brasileiro, né? Sem saber, vai lá, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso arrumar clientes. E daquela maneira que nós vamos levando. E quando eu descobri que existe jeito certo de fazer as coisas, e quando a gente faz as coisas do jeito certo, a probabilidade de dar mais certo é muito grande. Então as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a serem resolvidas. Hoje, então, eu tenho um escritório de contabilidade e todo mundo aqui tem contador? Levanta a mão quem tem contador. Não estou oferecendo meu serviço ainda não, tá? Mas assim, as pessoas têm bronca do contador. Por quê? O contador só traz conta para a gente pagar, né? É o DAS, é o DARF, é a GARI, é o DARI, é esses nomes todos aí, o contador gosta de entregar isso aí, né? E tem... Pode usar? Fazer o teste aqui. Isso. Então, eu sei que as pessoas não gostam muito do contador. Até um cliente meu, esses dias, me ligou e falou assim, Daniel, eu queria saber quanto que você ganha de comissão do governo. É sério isso? Você acredita que eu ganho comissão? Não é possível, porque você fica mandando um monte de coisa para me pagar. Então, essa é a visão que as pessoas têm do contador. E aí a gente decidiu, né, estamos migrando para uma contabilidade mais consultiva para ajudar as pessoas mesmo, né? Não só entregar a guia para pagar, mas ver o que está acontecendo, principalmente nas finanças pessoais, porque quando as finanças pessoais não vão bem, imagine se abrir
uma pessoa jurídica. Porque agora são duas pessoas enroladas, né? É a pessoa física que não administra bem e agora vai para a jurídica também não administrando bem. Então, começa lá na física, resolve lá primeiro para vir para a jurídica e resolver também. E aí a gente vai falar um pouco sobre como iniciar um negócio de sucesso. Então, a ideia aqui é a gente ver como deveria ser esse processo na nossa vida, na nossa caminhada. E se, por acaso, vocês enxergarem sentido nisso, retroceder um pouco e falar assim, opa, eu preciso começar de novo. Eu preciso começar porque eu pulei alguma etapa, eu não entendi muito bem. Então, essa é a ideia. Agora, o que é um negócio de sucesso? Me ajuda aqui. O que é um negócio de sucesso? Me fala aí, algumas palavras. O que é? Oi? Saudável financeiramente. O que mais? De resultados. Lucrativo. O que mais? Abre mais o leque. Um negócio de sucesso, ele atinge que pessoas? Oi? Reconhecido. Um CPF saudável. Mas que mais? Que um negócio de sucesso gera, gente? Além de dinheiro, bem-estar, então, impacto social. Negócio de sucesso transforma vidas? Transforma. Gera emprego, né? Famílias recebem sustento através de um negócio de sucesso? Sim. Se você é um empregado, você trabalha em uma empresa, aquela empresa está gerando, aquele negócio de sucesso está gerando o seu salário. Está sustentando famílias. Então, um negócio de sucesso está além de money, dinheiro. Um negócio de sucesso é um negócio que ajuda pessoas. Todo negócio ajuda pessoas. Ponha na sua cabeça isso. Se você entender que o seu negócio não é ganhar dinheiro, o seu negócio é ajudar pessoas. As pessoas têm um problema e a sua empresa resolve o problema. Esse é um negócio de sucesso. E quanto mais pessoas você resolve o problema, mais dinheiro. Dizem assim, se você quer ter um negócio milionário, ajude milhares de pessoas. Se você quer um negócio bilionário, ajude milhões de pessoas. E é isso, quanto mais pessoas você ajuda, mais o seu negócio tem sucesso, mais a sua marca se expande. Portanto, não é olhar para o dinheiro em si, mas o que eu faço que ajuda as pessoas. E aí eu trago uma frase de Martin Luther King. Alguém pode ver uma água para mim? Essa frase do Martin Luther King diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que eu quero dizer com essa frase? É que existe muita gente boa que está em silêncio. Muita gente boa como vocês aqui, que estão ajudando poucas pessoas. Vocês estão em silêncio. E existe muita gente má, gritando e destruindo vidas. Você tem a oportunidade, através da sua empresa, de levar valor, levar recursos, levar bem-estar, levar saúde, levar conforto, levar autoestima, levar prazer, levar coisas de Deus para a vida dessas pessoas. Então, vamos fazer parte das pessoas que estão empreendendo e fazendo a diferença nesse mundo, fazendo a diferença nesse mundo. Todo negócio começa com uma ideia. Tem alguém aqui que tem uma ideia? Não precisa falar não, tá? Senão vão copiar minha ideia. Tem alguém que tem uma ideia? Ainda não começou, tem uma ideia. Ninguém? Oh, tem uma ideia aqui, 2 ideias, 3 ideias.
4 ideias, 5 ideias, 6 ideias, está aumentando. Opa, 7 ideias, quem mais? 8. Ah, não, você mexeu com o cabelo, né? Que mais? 7 ideias. Vou te dar uma má notícia. Essa ideia não vale nada. Uma ideia não vale nada. Por quê? Tente vender a sua ideia para um empreendedor, um investidor. Você não consegue vender uma ideia. Ele pode até pegar a sua ideia, já que você falou a ideia, e mudar essa sua ideia. Então, uma ideia não tem valor. E às vezes a gente acha assim, puxa, eu tive uma grande ideia. Se eu colocar isso em prática, eu vou ter uma grande empresa, vou ter um grande negócio. O problema é que não coloca em prática, e a gente falou isso aqui de manhã, quando eu não coloco em prática, é a mesma coisa que nada. Então, se eu tenho uma ideia e eu não coloco essa ideia em prática, na verdade, eu não tenho nada. Na verdade, eu não tenho nada. Essa ideia, primeira pergunta, ela é viável? Essa ideia é viável? Eu quero ter uma padaria. Mas o meu estilo de vida, eu acordo 10 horas da manhã. Vai dar certo? Padaria tem que acordar cedo? Tem que ir de madrugada, né? Então, essa ideia está furada. Não é viável. Você gosta disso que você teve a ideia, dessa ideia, você gosta de fazer isso? Se não gosta, vai ser meio complicado você viver com isso anos e anos trabalhando com uma coisa que você não gosta. Então, pode ser que não seja viável. Pode ser que não seja viável. Para uma ideia e uma empresa, a ideia de uma empresa, né? Nós precisamos de 3 coisas básicas, existem mais, mas esses 3 pontos são os principais que a gente quer falar aqui hoje. Produto, toda empresa precisa ter um produto, diga comigo, toda empresa precisa ter um produto ou um serviço, né? O serviço é um produto também. Precisa de pessoas e precisa de processos. Então, lembre-se disso, quer começar a empreender ou já empreende? Lembra e pensa aí. Você tem um produto ou um serviço? Você tem pessoas que trabalham com esse processo, né, que é o terceiro ponto? Então, a gente vai falar basicamente disso aqui hoje. Produto, pessoas e processos. Produto. Vamos lá. Eu preciso aplicar o MVP. O que é MVP? É o mínimo viável do produto. Ou seja, é uma sigla de uma frase em inglês, né? Então é MVP, mínimo viável do produto. Eu tenho uma ideia, então eu preciso de o mínimo que eu consigo fazer hoje. Por quê? Muitas pessoas têm uma ideia, mas não conseguem tirar a ideia do papel, da cabeça, porque a ideia dela já é o produto final. Então aqui a gente tem o MVP, né? E aqui a gente tem uma ideia, né, do que é o nosso produto aqui, do que é o nosso produto final. Só que nós estamos prontos para o produto final, portanto, não conseguimos começar. Não conseguimos colocar essa ideia para funcionar. Por quê? Porque eu não tenho o produto final. Imagine, o Henry Ford pensa em construir um carro, né? Um carro. Ele já conseguiu construir o carro que a Ford tem hoje? Lá atrás? Não. Ele começou com algo simples. Eu não sei o primeiro carro que o Henry Ford fez, mas acredito que foi a manivela, nem a motor.
mas ele tinha um produto que ele conseguia vender. Então você precisa da ideia e agora você constrói um produto que é simples, que você já consegue vender esse produto. Eu vejo muitas pessoas falando assim, principalmente hoje na era digital, eu estou montando um curso para vender. Quando eu tiver todas as aulas, todos os módulos gravados, eu vou vender o curso. Eu vou vender o curso. E o que ele faz? Gasta meses gravando aulas, fazendo o curso. E aí, quando ele termina de gravar, ele olha assim, não está legal, não dá para vender ainda, eu preciso montar mais aulas, eu tenho que colocar mais módulos, eu tenho que colocar mais... Ele passa a ser muito exigente a respeito daquilo que ele quer fazer e nunca faz. Sendo que ele poderia lançar um curso básico de uma palestra de 1 hora e vender essa palestra, e depois ele ia incluindo novos módulos, incluindo novas aulas e vendendo isso cada dia mais caro. Você está entendendo? Deu para entender o que é o MVP? É você pegar o básico e já começar a vender. Será que vende o básico? Será que isso aqui vende? Vamos supor que o Henry Ford aqui, ele começou falando assim, olha, vamos fazer uma prancha, né? Vamos fazer aqui uma prancha com 2 rodas. O que é isso aqui? Um skate, né? Vamos fazer aqui. Aí nem todo mundo, aí ele começou a vender. Algumas pessoas compraram, né? Outras não compraram, é difícil de andar. Ele falou, por quê? As pessoas não estão conseguindo andar porque elas têm que se equilibrar. Então vamos colocar aqui um guidão, né? Vamos colocar aqui um guidão. O que ele fez? Um patinete. Né? Aí, mais pessoas começaram a comprar, mas tem gente preguiçosa, que não gosta de empurrar. Vamos colocar aqui um motor, né? Vamos colocar aqui um motor, né? Ou um motor aqui no meio, né? Aí já virou uma moto, né? Já virou uma moto. Entenda que o nosso produto nunca será perfeito. Sempre precisará de ajustes. Sempre precisará de ser moldado à situação, às pessoas. Portanto, o nosso produto, o produto que você tem hoje, ele não é perfeito. Isso é bom. Por quê? Porque dá para melhorar esse produto. Dá para vender de uma outra forma. Dá para atingir um público que hoje você não atinge. Mas eu preciso testar se essa minha ideia vende. Começa vendendo ali na sua região, no seu bairro. Começa vendendo na sua cidade. Ou antes, começa vendendo para a sua família, para os seus amigos. Começa vendendo e vendo se você tem realmente potencial de ser um produto, de ser uma empresa, de você construir ali uma marca. Então, isso aqui é muito importante e as grandes empresas do mundo todo fazem isso. Tá? Olha só como funciona o MVP. Todo produto começa com um problema. Um problema. Tudo que a gente consome é um problema. Um problema resolvido se torna um produto para resolver um problema. Então, existe uma ideia. Da ideia, eu construo o mínimo produto viável, o produto que vai começar essa ideia. Ele vai começar. E aí eu embalo esse produto e começo a vender esse produto. Então, eu tenho que começar assim. Um negócio de sucesso começa assim. Olha a Uber. Esse é o primeiro aplicativo da Uber. Tá? Eles atendiam apenas em São Francisco. Tá? Eles tinham uma lista de um pequeno grupo, era um pequeno grupo só, não atendiam, não conseguiam atender, só rodava no iPhone, né? no sistema iOS, e era um sistema de caronas e carros de luxo. Então, olha só, eles começaram o MVP deles dessa forma,
simples, se eles pensassem assim, vamos fazer um aplicativo mundial, vamos agregar todos os motoristas que quiserem, ia dar certo? Não ia dar certo. Foi um processo de aprimoramento do produto. Eles precisavam de uma versão simples. Opa, funciona. Vamos aprimorar? Vamos aprimorar. Foram aprimorando, foram aprimorando, foram aprimorando. E nunca vão parar de aprimorar. Hoje nós temos isso aqui. E todas essas empresas bilionárias que nós temos hoje, elas começaram com MVP, com um produto mínimo viável, um produto que dava para começar, testar e crescer. Ok? Alguma pergunta sobre MVP? Gostou? Qual que é a outro acróstico? Pastor dos acrósticos. Ministério da Vida Pastoral. O MVP também na igreja, no ministério. Isso, mas estou falando MVP de começar um projeto. Eu vou trabalhar com moradores de rua. Aonde nós vamos? Vamos lá no centro de São Paulo a atingir 500 moradores de rua. Vai dar certo de primeira? Não. Cracolândia, né? Não vai. Começa aqui no bairro. Se não tem aqui no bairro, um bairro mais próximo. Começa com 10 pessoas, com 20 pessoas e vai subindo o nível. Está entendendo? Em tudo que a gente for fazer. A gente vai testando, melhorando, melhoria contínua do nosso produto. Agora, a questão que pega agora são as pessoas, né? Se não tivesse pessoas, né? Se tivesse só produtos, né? Mas para se vender produtos, para se vender ideias, para se vender negócios, nós precisamos de pessoas, que é o segundo P. E a primeira pessoa é o empreendedor, é o dono da empresa. Esse camarada é o camarada que quebra a empresa. Ou decola a empresa. Porque se a empresa der errado, quem é o culpado? O empreendedor. O empreendedor aí é o dono, tá? O dono do negócio. Começou. E se der certo, é o empreendedor. É ele. E vocês que são empreendedores sabem, é fácil ser empreendedor? No Brasil ainda mais, né? Não é fácil ser empreendedor. Empreender no Brasil é um desafio. A carga tributária é muito grande, né? Tem empreendedores, né, clientes meus que falam, caramba, o governo tem mais lucro do que eu. Eu pago o DARF lá, o DAS de 6, 7 mil e eu não tiro isso da empresa. O governo é nosso sócio. Majoritário, né? E não trabalha no negócio, né? Então, nós temos um problema, né? Nós temos que se desdobrar, e o brasileiro, né, tem essa capacidade de se desdobrar, de fazer. Então, se dizem, né, que se o empreendedor dá certo no Brasil, ele dá certo em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos a figura do empreendedor, e muitas vezes, agora eu quero falar do lado negativo que o empreendedor tem, dele ser a figura principal do negócio, ou ele ser a chave do negócio dar certo. E quando ele se torna isso, quando ele se torna aquele que faz tudo na empresa, ele não é mais um empreendedor, ele é um empresidiário. Empresidiário. O que é um empresidiário? Não tem férias. Estou vendo gente aqui dando risada, né? Não tem férias. Tem? Empreendedor não tem férias. Trabalhar. Engraçado, né? Que as pessoas trabalham CLT, querem ser empreendedores, né? No CLT elas têm férias, 13º. Eu quero ser igual ao meu patrão, quero ter mais tempo, né? O empreendedor é o que mais trabalha. Se der lucro, ele recebe. Se não der, ele não recebe. O funcionário recebe, né? Ou deveria receber, né?
Tem que pagar os funcionários aí. Então, empresário, ele se torna um presidiário da sua empresa. E eu, quantas vezes já me senti assim, sem poder tirar férias, porque eu era um negócio. Se o negócio é você está no caminho errado do empreendedorismo. O negócio não é você. Nós vamos falar como que a gente faz para lidar com isso. É difícil, tem que mudar a cultura, tem que mudar a nossa cabeça, mas é preciso. Porque senão, nós vamos entrar nessa síndrome de que ninguém vai fazer igual eu faço. Você fica tão apaixonado pelo seu produto, que só você sabe fazer do jeito que você faz, ninguém mais sabe fazer. Só você. Então você faz. Você dispensa o funcionário, pode ir embora para casa, já deu o seu horário, pode ir que eu termino aqui. Eu levo o serviço para casa. E você passa a ser um prisioneiro do seu negócio. E isso não é um negócio de sucesso. Você acha que isso é um negócio de sucesso? Quantas famílias foram desfeitas por conta de empresários que viviam para o trabalho? Sim ou não? Sim. Vivia para o trabalho. E muitas vezes não via o dinheiro. Mais grave ainda, né? Vivo para o trabalho, acreditando que isso vai dar certo um dia, mas eu passo anos e anos e anos sem resultados, preso no meu negócio. Isso daqui não é a vontade de Deus. Um negócio de sucesso é aquele que você tem tempo para sua família, você tem tempo para viajar, tempo para tirar férias. Esse é um negócio de sucesso. Não é simplesmente porque eu ganho bastante, eu ganho bem. Não. Eu preciso ter tempo de qualidade para adorar a Deus, para ter meu momento de comunhão, para dedicar minhas horas no ministério. Eu preciso disso, porque a minha vida é completa, não é só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então, nós precisamos aprender a empreender com sucesso. E aí, primeira coisa que a gente precisa fazer é separar CPF de CNPJ. Separar as coisas. Você sabia que esse é o pior erro que um empreendedor pode fazer? Misturar as contas? E a maioria dos empreendedores mistura as contas. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Aqui é a pessoa física, aqui é a pessoa jurídica. Se a gente entender isso aqui, muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Eu digo por experiência própria, porque quando eu separei, eu vi a diferença. E muita gente que eu conheço, que eu orientei, separou e viu a diferença. Porque é nítida essa diferença. Você tem aqui despesas, você tem aqui finanças na sua pessoa física, e você tem finanças aqui, certo? Na sua pessoa jurídica. E aí o que acontece quando você mistura? Você paga contas da pessoa física pela empresa. Ah, faltou dinheiro aqui para a conta de água, paga aqui, a empresa paga. Ah, faltou um fornecedor aqui, pega aqui, que aqui tem dinheiro. E aí você fica transitando nessas duas áreas aqui e não sai do lugar. Você não sai do lugar, não consegue, vou te mostrar por que você não consegue delegar, por que você se torna um prisioneiro da sua empresa, porque você está misturando todas as coisas. Eu sei que é muita gente, pode ser que eu me engane, mas 80% do que estão aqui fazem isso. Misturam. Não tem uma conta de banco da pessoa física e uma conta do banco da pessoa jurídica. E agora, a gente falou de manhã de finanças pessoais. Se você está endividado aqui, tive uma ideia, vou montar uma empresa. Ah,
todos os meus problemas serão resolvidos. Mentira. Mentira. Por quê? Porque você vai estar tirando dinheiro para cobrir aqui, e a empresa não foi feita para te dar dinheiro aqui. Dessa maneira, não foi feita para suprir os seus problemas financeiros que você tem aqui na pessoa física. Existe o jeito certo de fazer as coisas. E aí, olha só, existe o CNPJ e o CPF. A empresa, ela vai gerar lucro, esse é o objetivo, né? Ela vai dar lucro. Agora, entenda, lucro e faturamento é diferente. Tem empresas que têm um faturamento alto, mas não tem lucro. Por quê? Porque está gastando, não tem controle também. Assim como na pessoa física eu tenho que ter controle, administração, na pessoa jurídica eu preciso ter controle financeiro. Você tem um livro caixa? Você sabe quanto que fechou a sua conta da empresa o mês passado? Você sabe quanto tem de saldo na sua conta bancária? Estou falando das duas, tá? Você sabe? Não, vai na fé, tira dinheiro daqui, põe aqui, tira dinheiro daqui, põe ali. E vai nessa dança aqui, né? Joga dinheiro para lá, joga dinheiro para cá, joga dinheiro para lá. Se o governo, gente, fosse pegar isso aqui, eles não pegam porque não quer, porque eles têm os dados, ele ia pegar todo mundo, porque você está tirando dinheiro daqui que você tinha que pagar imposto, você está tirando dinheiro daqui, pondo para cá, que não pode, você está tirando dinheiro para cá, pondo, não pode, um monte de coisa errada. O que eu tenho que fazer então? Presta atenção. Eu tenho o lucro da empresa, né? Mas antes do lucro, eu trabalho na empresa. Eu trabalho na empresa, né? Você é um empreendedor, talvez seja só você que trabalha na empresa. Único, né? Empreendedor, único, é só você. Você tem que ter o seu salário. Como se chama o salário do empreendedor? Está ali. Prolabore, né? Prolabore está aqui. Então a empresa vai pagar o Prolabore. O que é o Prolabore? O que é o Prolabore? O salário de quem? Do dono, do sócio. É o salário do sócio. Então a empresa paga para o sócio. Ok? Primeira pergunta. Quanto é o salário do dono? Quanto que é? Fala para mim. 5 mil? Não sabe. Chutando. Então, primeira hipótese. Chutômetro, né? Chutômetro. Quanto que é o salário do empreendedor? Eu quero ouvir de vocês, empreendedores, como que você calcula o salário do empreendedor? Como que é? O que sobra? Todo o lucro? Não é o que sobra, não é todo o lucro. O que falou? O porcentagem do lucro. Pode ser. Mas não é. Um valor fixo. E ele vai trabalhar de graça? Aí você tem que saber quantas peças você vai vender para saber se você dá para pagar aquele salário. Mas vamos supor que você começou a empresa, já começou a vender, né? Você está trabalhando. Porque assim, pessoal, deixa eu falar um negócio sério. Vamos supor que o pessoal trabalha aí, CLT, e ganha R$2.000. Sinceramente, gente, um empreendedor, ele não vai ganhar menos de R$2.000. Não vai. Eu te garanto. Se vender água no farol, você vai ganhar mais ou menos, já pesquisei, R$4.000. Se você vender bolo na porta do metrô, você vai ganhar de R$5.000 a R$6.000. Isso é empreender, sabia? Então, o empreendedor que vai trabalhar, ele vai ligar, ele vai sair na rua, ele vai atrás do cliente, ele vai vender, ele não vai tirar
menos do que ele ganhava, se ele ganhava 2.000, por exemplo. Ele não vai. Voltando à pergunta, qual é o salário? Vou dar um exemplo aqui. Essa empresa aqui faturamento, tá? Estou falando. R$ 20.000. Qual que é o prolabore do sócio? Oi? Vamos supor que seja produto e todas as despesas, todas as despesas aqui da empresa foi 10.000. 10.000. Tudo, imposto, aluguel, produto. Gostou, né? Essa é uma boa empresa, né? Legal. Quanto que deu de lucro aqui? 10.000 de lucro. Já coloquei tudo aqui só para simplificar, tá bom? Só para a gente tentar chegar no prolabore, né? Qual vai ser meu prolabore? Oi? 6.000. Tá bom. Quem dá mais, quem dá menos? Um salário mínimo. Só explicando o que ele quis dizer, né? Que assim, se você não sabe, todo empreendedor precisa ter prolabore. Por incrível que pareça, muitos não têm. Foi uma briga lá no escritório quando eu falei para todos os clientes, vocês todos vão tirar prolabore. E aí alguns espernearam, que é isso? Porque tem que pagar INSS. Tem que pagar IR, dependendo do valor. Então, no mínimo, o empreendedor brasileiro paga um salário mínimo, para pelo menos pagar o INSS de um salário mínimo, tá? Mas não é essa a ideia que eu trouxe aqui. A ideia é o seguinte: quanto é o meu prolabore? Lembra, por que eu tenho um prolabore? Por quê? Não, por que eu tenho um prolabore, gente? Eu trabalho nessa empresa, por que eu tenho prolabore? Hã? Porque eu mereço, né? Meu salário, né? Eu vou trabalhar de graça. Muito merecido, né? Agora pensa o seguinte, eu trabalho nessa empresa. Se eu fosse pagar uma outra pessoa para fazer o que eu faço, quanto que eu pagaria? 50.000? Isso é muito... Não, mas eu estou dizendo para contratar, não é fictício, não. Pensa assim, eu vou parar de trabalhar, eu quero alguém no meu lugar. Quanto você pagaria para essa pessoa? Olha aqui, nessa realidade, está sobrando 10.000. Pensa bem, hein? Senão não sobra para você. Oi? Isso. Se vai fazer o que você faz, é quase um gerente, né? Quanto você vai pagar? Um piso de gerente? Por quê? Olha o problema. Como as pessoas calculam o seu prolabore? Na verdade, elas nem têm prolabore, né? Mas acaba tirando o dinheiro da empresa. Pensa assim, quanto eu preciso para pagar as minhas contas da pessoa física? Eu preciso de 7.000 para pagar minhas contas da pessoa física, então eu retiro 7.000. Errado. Por quê? Porque eu vou me tornar um escravo dessa empresa. Você está entendendo a questão do escravo da empresa? Porque agora eu me pago 7.000, sobra só 3, ok? Esses 3 eu não consigo reinvestir no negócio, eu estou pagando um salário alto para eu trabalhar na empresa, eu me torno escravo, porque eu não posso contratar mais ninguém. Eu posso contratar? Não posso. Eu vou viver escravo da empresa. Eu não vou poder contratar mais ninguém. Não, eu vou subir aqui meu lucro, vou trabalhar mais. Trabalhar mais. Porque essa é a ideia. Se eu trabalho mais, eu subo aqui para 30.000 meu faturamento, aí sobe aqui, aí eu aumento aqui meu prolabore para 10. Eu consigo contratar mais alguém? Não está sobrando, gente. Olha que começa a pensar direito. Se eu pensasse, olha,
eu consigo contratar uma pessoa para ensinar o meu serviço, o jeito que eu faço, ensinar ela e pagar 3.000, não, estou falando, pega um estagiário, gente. Estagiário vem com sangue nos olhos, né? Para trabalhar. Ele quer aprender. Você vai ensinar o que você faz para ele, a sua parte, o que você faz. Ele vai fazer boa parte. Claro que não vai fazer tudo. Tudo. Não estou dizendo fazer tudo. Mas você está pagando 3.000 aqui para uma pessoa. Ainda está sobrando 7 aqui. Esse 7 você pode pegar de lucro. Ok? Então, você se paga o que você vai pagar para uma pessoa te substituir. Não sei se está ficando claro. Você vai pagar para você. Calma. Mas não é só 3.000 que o empreendedor. Eu não entrei na segunda parte, na distribuição do lucro. Está entendendo? Prolabore é o salário do empreendedor. Essa é a grande confusão. As pessoas entendem prolabore como lucro. Não é, prolabore não é lucro. Prolabore é o salário que você tem por trabalhar no negócio. Ok? Aí você fala, eu vou pagar 3.000 de prolabore, aqui eu vou ter o INSS, aqui eu vou ter o IR, porque eu estou me pagando aqui, ok? Naquele exemplo lá, 10.000, eu paguei 3, ainda me sobrou 7. Esses 7.000 pode vir para mim também, como distribuição de lucro. E aqui é isento de imposto de renda, é isento de INSS, é 7.000 livre na mão. E isso, a empresa já pagou aqui em cima, tá? Mas assim, isso pode ser tributado, tá? Já tem leis aí querendo ser aprovadas para tributar aqui também os lucros. Mas olha só, a irmã falou ali, é pouco 3.000. Não, é 3.000 mais 7, 10.000, tá? Mas porque eu me paguei aqui 3.000, eu posso contratar uma pessoa aqui para fazer o que eu faço, pagando para ela 3.000, e eu, então, agora com 2 pessoas, se com uma eu faturava 20, com 2, fazendo a mesma coisa, vai faturar quanto? 40. Então, aqui o que eu vou fazer? Meu faturamento vai subir. Claro, a gente está fazendo os números aqui bem simples, né, pessoal? Não dá para fazer conta de imposto, essa aqui, coisa toda. Mas é para você entender a lógica. A lógica. Então, você contratou mais uma pessoa, você continuou pagando 3.000 para essa, agora paga 3.000 para você, recebe mais lucro, vamos supor aqui, já subiu para 14. Claro que eu estou tirando todo o lucro, essa não é a ideia. Você pode tirar aqui 50%, deixar dinheiro aqui para reinvestir, fundo de reserva para a empresa. Você tem lá, final de ano, tem que pagar 13º dos funcionários. Então, você precisa se programar. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o Prolabore aqui não é o quanto eu tenho de despesa em casa. Tenho 7.000 de despesa em casa, vou tirar 7.000 de Prolabore e a empresa quebra. Por quê? Ela não tem condição de te bancar nesse momento. A gente precisa, então, crescer um pouco mais para a empresa poder pagar um pouco mais, e isso tem que ser gradativo. Não sei se você já ouviu aquela expressão, empresário rico, empresa pobre. Por quê? O empresário ganha, eu tiro 10.000 da minha empresa. A empresa está falindo. A empresa não tem caixa. Chega lá no 13º, não tem dinheiro, tem que pegar dinheiro emprestado do banco. A empresa tem que ser sempre mais rica que o dono. A empresa rica, dono pobre, não é pobre assim, mas o dono está tirando o dinheiro lá da empresa sem matar a empresa. O que acontece é que os empreendedores estão matando suas empresas e dizendo que a empresa não dá lucro. Alguma dúvida aqui? Pode perguntar. Não precisa deixar para o final, não. Quem aqui tira Prolabore?
precisa falar quanto é. Ninguém tira, né? Isso. Porque assim, esse salário mínimo que você vai pagar, ou 2 ou 3, vai servir lá para a sua aposentadoria do INSS. Então, é importante pagar, tá bom? Quem paga o MEI já está pagando isso aqui. Sobre quanto? Um salário mínimo. Tá? Então, quem paga lá a taxa mensal do MEI já está pagando pro labore. De quanto? De um salário mínimo. Por isso que o MEI só pode registrar uma pessoa, por enquanto. Por quê? Olha a ideia, já vem lá do microempreendedor individual. Eu posso pagar mais um salário mínimo para uma pessoa que me ajudar e vamos fazer essa empresa crescer. Por quê? Empresas, elas precisam de pessoas que façam o trabalho, senão não cresce. Eu vejo muitos empreendedores reclamando, hoje mesmo a gente estava conversando aí, e a dificuldade que eu sei de achar mão de obra qualificada, de encontrar bons profissionais. Essa é uma dificuldade grande. Mas a gente vai ver como que a gente lida com essa dificuldade, porque para toda dificuldade tem uma solução. Para toda dificuldade tem uma solução. Quero saber assim, então, vocês entenderam a questão do Prolabore? São duas coisas, ó. Pelas perguntas, pelas caretas, eu percebi já que a maioria confunde mesmo Prolabore com lucro. Ah, o que você tira de lucro? Ah, eu tiro o que sobra. Está lá no caixa, eu sobra. Ou nem vê isso. Pega lá, paga a conta de luz, com a conta da empresa, paga a luz, passa lá no mercado com o cartão da empresa. Não pode, gente. Nunca vai prosperar desse jeito, não vai crescer. Você tira lá o seu salário mensal. Quando eu fiz isso, pessoal, mudou a chave. Eu pego lá o meu lerite, igual dos funcionários. Eu tenho o meu salário, lá vem descontado, INSS, IR. Tá? E aí, fechou o mês, às vezes eu não tiro o lucro no mês. Espero 3 meses para tirar uma parte do lucro. E eu sempre adotei lá na empresa esse princípio de José. 20% do lucro da empresa eu não tiro. Eu deixo lá para um momento de emergência. Pagar o 13º de um funcionário, uma demissão. Você vai fazer uma demissão de um funcionário, tem que pagar a multa do fundo de garantia. Tem que pagar aviso indenizado, tem que pagar um monte de coisa. Você não tem o dinheiro. Aí você tem lá a reserva, você pega e paga, tranquilo. Eu vejo empresários que têm que demitir a pessoa, não demite porque não tem o dinheiro para pagar. Fica aguentando o camarada lá. O camarada é ruim, só dá trabalho, só dá dor de cabeça, não manda embora, por quê? Não tem dinheiro para pagar. Tem que ficar engolindo sapo, né, irmã? Opção. Aí depois coloca no pau lá, porque PJ também, cuidado com esse negócio de contratar PJ. Pode dar vínculo empregatício. É difícil no Brasil, gente, empreender. Contratar um MEI, cuidado. Se o MEI tem horário de entrar, tem horário de sair, é vínculo empregatício. Ele pode colocar você na justiça. Se você contrata um profissional MEI para trabalhar na sua empresa, ele não pode ter horário de entrar, não pode ter horário de sair. Ele tem que cumprir metas. Tá bom? Mais alguma dúvida nesse emaranhado aqui de número? Tranquilo? Então vamos seguir. Uma empresa extraordinária não é feita só de pessoas extraordinárias. Você vai pensar, eu não cresço porque meu pessoal não é bom. Meu pessoal não tem capacidade. Eu não consigo mão de obra capacitada. Olha essa frase, uma empresa extraordinária não é feita só de pessoas extraordinárias. Aliás, a maioria não tem pessoas extraordinárias. Talvez nem eu sou extraordinário. Mas, uma empresa extraordinária, vamos ler junto? Uma empresa, vamos lá? 1, 2, 3. Uma empresa extraordinária
é feita de pessoas comuns que fazem um trabalho extraordinário. Como fazer um trabalho extraordinário, gente? Pessoas comuns fazerem um trabalho extraordinário? Isso não existe. Isso não acontece. Acontece. Que é o próximo P. Processos. Processos. Existem processos que podem ser ensinados a pessoas comuns. Por exemplo, atender o telefone um cliente seu. O cliente, vamos colocar um saque aqui, né? Atendimento ao cliente, né? Você criar um processo de atendimento, né? O que você fala quando você atende, se o cliente reclama, o que você fala, se o cliente elogia, o que você fala, elogia é difícil, né? Você tem um manual, um processo. Eu preciso de uma pessoa extraordinária para fazer isso? Sim ou não? Não. Eu posso ensinar qualquer pessoa. Você vai fazer assim, assim. Se ele não fizer, demite. Porque assim, seja rápido para demitir e lento para contratar. Essa é uma regra, tá? Que a gente contrata muito rápido e demora para demitir. Não, demora para admitir, né? Pesquisa, faz entrevista, testa, e aí contrata. Se não der certo, já manda embora logo, na outra semana. Mas a experiência é 30 dias, coloca 15 dias só de experiência. Se não der certo nos 15 dias, já descarta. Mas assim, você tem que montar um processo para tudo. Para tudo. Para vendas, para marketing, para o atendimento, para as compras, para as vendas, precisa ter processos. Processos. Como eu faço cada etapa. Olha só, tem um exemplo aqui. Aquela mão ali segurando a primeira folha, a ficha, né? Está escrito estratégia e visão. Se o empreendedor não estiver na estratégia, a empresa não vai crescer, ele vai ficar sempre trabalhando no operacional, nunca vai ter tempo. Imagine, 2 sócios, vão montar uma padaria, aquele nosso exemplo, né? Vamos montar uma padaria. Os dois são padeiros, Vão ficar os dois na cozinha batendo cabeça, né? Nenhum é vendedor, nenhum é administrador. Essa empresa vai para frente? Não. Se você for ter um sócio, tem que ser sócios com habilidades diferentes, não pode ser igual. Os dois são padeiros, não vai dar certo, tem que ser um padeiro e um administrador. Tem mais chances de dar certo. Então, o empreendedor ele tem que ser um estrategista, um visionário, aquele que vai olhar a empresa e vai saber para onde ela vai conduzir, precisa ter uma rédea, precisa dominar. Ele é o técnico do time, ele que está comandando, quem vai atacar, quem vai defender. Ele está trabalhando na estratégia da empresa. E quando o empreendedor ele trabalha na estratégia da empresa, a empresa ela vai crescer, ela tem mais chances de crescer. E aí ele vai colocar processos. Processo financeiro. Que processos financeiros? Até quanto eu posso liberar para marketing? Até quanto a gente pode fazer de compra? Qual o preço de compra? Processos do marketing, onde nós vamos investir? No Facebook, no Instagram, folheto, jornal, revista, onde nós vamos divulgar nossa empresa? É processo nas vendas, colocar vendedores ali que vão bater metas, objetivos, atendimento, produção, compras. Para quê? Para no final eu chegar num resultado. Então eu tenho pessoas trabalhando nos processos. Processos. Processos é beabá, é escrever. Chegou de manhã, liga o computador, acessa o e-mail, responde os e-mails, faz aquela planilha, vai fazendo um roteiro do que você faria se você fosse fazer aquele serviço, ou algum profissional da área.
Ele vai fazer um roteiro exato de tudo que ele vai fazer durante o dia. E isso pode ser replicável para pessoas comuns. Não precisa de pessoas extraordinárias. Não precisa de um PhD, alguém formado. Não, pessoas comuns podem fazer processos, como uma receita de bolo. Eu não sei fazer bolo, mas se eu pegar uma receita, acho que vai sair, né? Pega 2 ovos, pega farinha, pega isso, bate, né? Põe no forno e sai. É uma receita de bolo que você tem que fazer para os seus trabalhadores fazerem. Ah, eu preciso de uma mão de obra qualificada. Em alguns casos, sim, é preciso, mas você pode qualificar as pessoas através de processos. Imagine o McDonald's. O McDonald's ele tem o mesmo processo em qualquer loja do mundo. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Ele não precisa contratar pessoas extraordinárias. Ele contrata estagiários, estudantes. Por quê? As pessoas precisam saber fazer um lanche. Como é feito o processo? Olha lá. Como é feita a coleta do pedido? A pessoa chega no balcão, pede um Big Mac. O que acontece? O pedido vai parar lá na cozinha. Chegando lá na cozinha, olha só, como é feito o processo de montagem do lanche. Ele sabe que tem que cortar o pão, passar maionese, passar ketchup, né, colocar lá tomate, alface, tem molho especial, cebola, picles e um pão de gergelim, né? Esse é o processo. Precisa de pessoas extraordinárias? Não, precisa de pessoa que sabe ler. Ler, entender, tem que ser desse jeito. Quer que eu desenho? Se o cara falar, eu não quero fazer desse jeito, quero fazer, então tchau. É desse jeito. Qual a disposição de cada utensílio da cozinha? Onde fica a faca? Onde fica o garfo? Onde fica a mostarda? Onde fica o ketchup? Onde fica a panela? Onde fica? Onde fica? Ele sabe onde fica. Meu, fica tão automático, o cara faz assim, ó. Automático, vai pegando tudo e fazendo. Trabalhou, né? Sabe como que é? Outro detalhe, quanto tempo está demorando para fazer isso? Você monta um processo e testa. Está demorando 3 minutos para fazer um lanche. Será que se eu mudar os utensílios de lugar, será que se eu mudar a estratégia, vou fazer mais rápido? Eu acredito que hoje eles têm a técnica mais rápida do momento. Pode até descobrir uma maior, mais rápida. Até não colocarem um robô, né, de inteligência artificial lá que faça os lanches. Mas existe um processo. Imagine o dono do McDonald's trabalhando em todos os McDonald's. Ele não consegue nem nenhuma loja. Quanto mais em muitas lojas, milhares. Então, os processos, eles são muito importantes na nossa empresa. Então, nós temos um produto, temos pessoas e temos processos. E a gente precisa, então, sempre trabalhar pensando nisso. Eu tenho um produto que pode ser melhorado a cada dia. A cada dia o meu produto pode melhorar, pode ter um preço maior. Porque existe também a questão do preço, né? Do preço do produto e do valor do produto. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele percebe. Se você tem um produto de R$ 1.000 e ele olha para o seu produto e fala, ah, isso aqui não vale nem 400. Preço, valor. Ele vai falar que o seu produto está caro. Está caro. Por quê? Seu produto precisa ter valor.
Ele tem que olhar para o seu produto e falar, uau, por que as pessoas pagam 15 mil num iPhone, né? Por quê? Porque eles construíram valor, valor, e não trabalharam o preço. Esse é um grande problema, a gente estava até conversando aqui, e foi falado aqui, meu pai não sabia dar preço, né? Cobrava muito barato. Você é assim? Cobra muito barato, com medo de não pegar o cliente, do cliente recusar o seu produto? Se você está vendendo muito barato, o seu produto não está tendo valor. Agora imagine, o mesmo produto, R$ 1.000. E aí a pessoa olha para o seu produto e fala assim, uau, esse produto aqui deve ser uns 1.500. Ele vai falar que seu produto está barato. Como que eu faço para aumentar o valor do meu produto? Um bom atendimento, um ambiente limpo, uma loja bonita. Porque quando a pessoa entra numa loja bonita, limpa, cheirosa, ela fala, aqui deve ser mais caro. Não é verdade? Agora você entra num lugar mulambento, né? Tudo sujo, fedido. Você fala, aqui eu vim porque eu quero um negócio barato, né? Aqui eu vim. Então, você percebe que o valor sobe quando você tem uma boa embalagem, seu produto tem uma ótima embalagem, seu produto dá alguns brindes que complementam esse produto. Então, você vai incluindo o valor e a pessoa vai olhando, puxa, isso aqui deve ser caro, deve ser uns 1.500. Aí você fala, não, é 1.000. Ela compra na hora. Ela compra na hora. E eu acho incrível, gente, quando eu ando de metrô, eu fico olhando aqueles vendedores do metrô, e falo assim, esses vendedores aqui são top. Eles sabem estratégias de vendas, eles sabem. Eles chegam assim, pessoal, eu tenho aqui esse lápis aqui, eu tenho aqui esse pincel, eu tenho esse pincel aqui para vender, pessoal. Por aí, esse pincel custa, na 25 de março, no shopping, esse pincel aqui custa R$ 50, pessoal. Esse pincel custa R$ 50. Tá. O pessoal já subiu, ó. R$ 50, já ficou no cérebro, R$ 50. Aí ele fala assim, mas pessoal, eu estou precisando vender aqui, porque os homens estão atrás de mim aqui. É os últimos que eu tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender 2 por R$ 20, 2 por R$ 20. Tá bom, não quer os 2, então leva um por R$ 10. Olha só. Ele jogou 50, caiu para 20, caiu para 10. Aí o pessoal, tá barato, dá um aqui, dá um aqui, dá um aqui, dá um aqui. E quando ninguém fala, ele fala, já está saindo um para o moço aqui, nem pediu. Aí os outros, eu também quero, só tem 3, pessoal, eu também. Peraí, eu já achei mais uns aqui na bolsa. Olha só, eles trabalham colocando valor no produto que eles têm. Pode pôr um amigo ali para comprar, né? E quanto mais gente comprando, mais gente quer. É a estratégia de mostrar valor, de mostrar escassez, várias estratégias que existem. Mas a gente está terminando aqui. Então você tem um negócio e uma oportunidade. Você tem um produto. Você tem pessoas, mesmo que comece com você. E você tem processos. Escreva o seu processo. Se você trabalha sozinho na empresa, invista um tempo escrevendo o seu processo. O que você faz? Vê se dá para passar isso para alguém fazer. Para você se dedicar ao negócio e não no negócio. Está entendendo? Quando você se dedica no negócio, você faz ele crescer. Tá? Então, aproveite essas oportunidades. E eu termino com esse texto de 1 Samuel 13, 19. Olha que oportunidade. Será que se nós estivéssemos lá em Israel, nós aproveitaríamos essas oportunidades? Olha só, naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel. Não tinha ferreiros. Qual que era a melhor profissão para se aprender? Ferreiro. Não havia ferreiros.
pois os filisteus eles não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados, foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O que os filisteus fizeram? Olha, esse negócio de afiar machado, espada é com a gente, ninguém vai fazer mais. E aí, o que você ia fazer? Eu ia aprender com os egípcios, eu ia aprender com os outros. Nós tínhamos que aprender de algum jeito, porque é uma oportunidade. Não tem ferreiro. Não sei o que não tem ainda, né? Quase tudo já tem, mas você pode criar um produto que já existe de uma abordagem diferente. Que ajuda mais do que esses que existem no mercado. Pensa, esse produto ajuda? Ajuda. Mas ajuda tudo? Essa parte não faz, então você pode fazer. Então, aproveite as oportunidades e tenha muito sucesso nos seus empreendimentos. Que Deus abençoe.